buscar, Ele tem os olhos como chamas de fogo. Ele tem em sua boca uma espada afiada. Ele tem os seus pés como bronze reluzente, seus cabelos brancos como a neve. Ah, Senhor, nós desejamos. Nós te desejamos. Queremos morar contigo, Jesus. Estamos, ó Pai, estamos preparados para nossa morada contigo. As minhas vestes já lavei, as minhas mãos já limpei, meu coração está puro para morar contigo, Jesus. As nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. O Espírito e a noiva dizem bem. O Espírito e a noiva dizem bem. Desejamos a tua volta, Senhor. Sim, Jesus, nós desejamos a tua volta. Queremos te ver nas nuvens, assentado no cavalo branco. Nós queremos te ver. Mais do que apenas te ver, nós queremos ir contigo. Na certeza que o Senhor tem preparado uma morada para nós. Queremos ir contigo. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Aleluia, aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Está chegando o dia. Está chegando o dia para aquele nosso encontro com o nosso amado. Iremos olhar nos olhos deles
como olhos, como chamas de fogo, e vamos nos apaixonar ainda mais. Passar uma eternidade olhando para aquele que é a beleza, a plenitude da glória de Deus. Pode sentar, meus irmãos. Está chegando o tempo. Se prepare. A mensagem é: igreja, se prepare, porque eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Igreja, noiva. Nós vamos ler um texto logo mais. E o texto vai dizer: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está preparado, se prepare ainda mais. Porque aquele que está sujo vai se sujar ainda mais. Está chegando o tempo onde está sendo já separado as ovelhas dos bodes. Está chegando o momento em que nós devemos tomar uma posição e dar uma resposta aos céus. O que nós queremos nas nossas vidas, ou melhor, o que nós queremos da nossa eternidade. Está chegando o momento em que Jesus vem buscar a sua noiva. Está chegando o momento em que o noivo está já preparado, montado no cavalo, para buscar a sua noiva. E nós iremos morar com ele. Amém? 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 É motivo de alegria. Para aqueles que estão escritos no livro da vida, é motivo de alegria. Pastor, por favor. Desse contexto, o pastor falando, veio à memória. Nós tínhamos uma matéria na faculdade, onde o professor sempre falava a respeito do já e do ainda não, né? Jesus, ele já veio, né? Mas que ainda ele estava sentado, né, no trono do lado de Deus, mas que chegaria o tempo que ele voltaria e buscaria a igreja. E é algo que realmente nos nossos corações, né? Mas a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Um tempo de plantar, um tempo de colher. E eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra em 1 Timóteo, no seu capítulo 5, no seu capítulo 6. Eu vou estar discorrendo alguns versos, né, a respeito de dízimo e oferta. E todas as vezes que nós vemos na palavra alguém que se aproxima de Jesus, né, ele nunca sai o mesmo, ele sempre é transformado. E quando nós nos convertemos, né, quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas como Senhor e Salvador, há um processo de conversão nas nossas vidas, né, que é o nós mudarmos de direção. Nós deixarmos de fazer aquilo que nós achamos e pensamos para fazermos aquilo que a palavra nos diz. E 1 Timóteo, no seu capítulo 6, no seu verso 7, ele vai nos dizer, né, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto e que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e que com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e na ruína. E o verso 10 vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E em Mateus, deixa eu virar aqui, deixa eu achar aqui onde está. Nossa, essa coisa aqui. Já vou achar já. Em Mateus 6,
Mateus 6, no seu verso 24, a palavra vai dizer assim: que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, né, que a terra, ela foi dada ao demônio, né, aos demônios, aos anjos e seus demônios, né? E que tudo aquilo que Deus, né, deixou aqui nessa terra, o diabo, ele tem uma legalidade, né? E isso dizendo no que diz respeito às nossas finanças e às coisas que nós compramos, as coisas que nós fazemos com o nosso dinheiro. E quando nós temos o entendimento, né, de que nada nós vamos levar dessa terra, que tudo foi feito para que nós vivamos aqui, né, e aproveitemos. Salomão, ele vai dizer muito a respeito disso em Eclesiastes, né, que a gente tem que aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Só que existe uma forma, né? Nós sabemos que a partir do momento que Lúcifer, quando ele se rebela contra Deus, e ele é jogado aqui na terra, né, com 1/3 dos anjos do céu, e Deus deu, né, a eles a legalidade sobre essa terra. Nós sabemos que nós, através do pecado, nós somos dado destino, né, dentro dessa palavra, como aqueles que, quando não reconhecem aquilo que Deus tem como prioridade, né, que é nós fazermos adoração e honra ao Senhor com tudo aquilo que nós somos e temos, nós acabamos ficando presos na mão desses dominadores. E a palavra, ela vem nos ensinar que uma forma de nós sermos abençoados é nós nos atentarmos a entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu me lembro que quando eu me converti, algo que eu ouvi, né, lá atrás, que o mundo aqui é como um filtro, né? E que para tudo ser purificado tem que passar pelas mãos do Senhor. E o nosso dinheiro não é diferente disso, né? Nós temos que ter o entendimento de que esse tempo de nós devolvermos o dízimo ao Senhor, como fidelidade à palavra dele, é um tempo de Deus, ele vir abençoar as nossas sementes. Então que nós possamos ter entendimento disso e fazer com sabedoria aquilo que a palavra nos ensina, né? Nós sabemos que Deus, ele é um Deus de promessas, ele é um Deus que nos honra, ele é um Deus que ama tanto os seus filhos, né? Nós como filhos dele, que deu Jesus para que morresse na cruz, para que nós tivéssemos uma oportunidade de um resgate, de morar com Cristo, né? De viver o reino do Senhor. Então que nessa noite nós possamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, como fidelidade a Deus, crendo que tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, quando nós trazemos à casa do Senhor, nós somos beneficiados, porque tudo aquilo passa a ser abençoado por Deus, para que venha a gerar frutos, sementes, e que nós possamos vir a viver nessa terra, né, dando bom testemunho de tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Então que nessa noite nós possamos adorar ao Senhor com tudo aquilo que nós somos e temos. Amém? Aqui está o nosso gasofilácio. Quem tiver dízimo, oferta, físico, pode trazer aqui. E nós temos nessa pilastra e ali ao lado dos copos o nosso QR Code também, né? Quem quiser entregar os dízimos e ofertas por Pix, né? Pode ser feito por ali. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé em nome de Jesus. E que esse tempo fosse um tempo de entrega verdadeira do nosso coração como entendimento a Deus, né? Que nós venhamos a reconhecer de que é do Senhor que provê todas as coisas. Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti neste tempo, porque nós reconhecemos, Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós
é através, Senhor Deus, da obediência, através da Tua palavra. Por isso, Deus, que nós possamos ser, Senhor Deus, servos do Senhor, obedientes à Tua palavra. Que nós tenhamos, Senhor Deus, entendimento de que todos os recursos que o Senhor coloca, Senhor Deus, à disposição das nossas mãos, através, Senhor Deus, do nosso trabalho, é um fruto do qual o Senhor nos abençoa. E que nós possamos nessa noite, Deus, render graças a Ti e Te dizer, Deus, que o Senhor é o provedor da nossa vida, o provedor da nossa casa. E que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais sobre as nossas vidas daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E que o Senhor venha fazer também, Deus, com que nós venhamos a viver aquilo que o Senhor tem como promessa nas nossas vidas, mediante a Tua palavra. Eu oro, agradeço, Senhor Deus, e consagro, Senhor, os dízimos, as ofertas, Senhor Deus, entregues no Teu altar. E que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar a vida, Senhor Deus, a saúde, Senhor, a casa, o ministério, Senhor Deus, e o trabalho de cada um. E que todos aqueles, Senhor Deus, que ainda não têm recursos, Senhor Deus, por falta de trabalho, ou por falta, Senhor Deus, de entendimento, que o Senhor venha abrir, Senhor Deus, a mente, abrir o coração, e que possamos verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para a honra e glória de Ti, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Mais uma vez, graça e paz. Feliz por estar mais uma vez na casa do Senhor, cultuando ao Seu nome, adorando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Que nessa noite nós possamos ser impactados com a glória do Senhor. Amém. Feliz por estar mais uma vez com os irmãos. Vendo ali que tem uma irmã que está nos visitando, né? Qual que é o nome da senhora? Dona Ivani, é vizinha aqui, né? Que legal. Seja bem-vinda, tá? Que Deus possa falar contigo nessa noite. Aqui é uma casa de filhos de Deus, que a senhora também possa ser amada por esse Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E uma semana de muito trabalho, né? Graças a Deus, começamos nossas escolas essa semana. Então, quarta-feira, né? Tem, irmãos, é a deixa lá, irmãos. Quarta-feira tem a escola escola de Esther. Isso. E quinta-feira é a escola de sacerdócio real. É isso aí, irmãos, é isso aí. Eu precisava fazer isso para lavar minha alma, porque semana passada eu saí daqui constrangido com o de vocês, né? Então eu precisei gravar para mostrar para o pastor Levi depois. Não, está gravado. Semana que vem o pastor Levi vai estar aqui conosco, aí vamos fazer para dar eco, para assustar ele. Brincadeira à parte. Mas essa semana foi bem corrido, graças a Deus. E a próxima semana promete, né? Nós estamos aí a comemoração de 1 ano de Ministério Shekinah aqui em Pindamonhangaba. Sabemos que um tempo maior, se nós formos começar a contar lá do tempo dos primeiros chás na casa da irmã Rosângela, estamos quase que encaminhando para 2 anos, né? 1 ano e meio aí, pelo menos. 2 anos, né? Começamos lá em outubro, junho, então quase que 2 anos, né? Olha lá, né? A tira-teima não mente. Então, quase que 2 anos, mas nós começamos a contar então a partir do Retiro Impactando Vidas, que foi em fevereiro do ano passado, dia 27 de fevereiro. Então nós estamos comemorando 1 ano de Ministério Shekinah em Pindamonhangaba, no último dia 27 de fevereiro, mas nós iremos comemorar esse ano, né? A nossa festividade vai ser no próximo sábado, dia 1º de abril, e no domingo, dia 2 de abril. Vamos fazer uma festa muito bonita aqui para comemorar esse 1º ano. Então eu convoco os irmãos a virem, a nos ajudarem, e também peço que vocês convidem
outras pessoas, outros irmãos, para vir comemorar conosco. Queremos encher esse lugar, vai vir o pessoal lá do sul, como eu disse, o pastor Levi, a pastora Janaína vão estar aqui. Aliás, eles já vão estar aqui durante a semana, sairão lá de Itapuá na terça-feira, chegarão aqui na quarta-feira à noite, a pastora já estará conosco aqui para a escola de Esther, e quinta-feira o pastor Levi estará conosco também para o sacerdócio real, e no final de semana estarão conosco ministrando. Junto com eles para vir aí uma leva de irmãos, nós não sabemos quantos e quem, né? Então já quero pedir aqui o pouso na casa dos irmãos, que tem um cantinho lá. Nós não sabemos a quantidade de irmãos que vão vir, né? Então queremos aí recebê-los muito bem, para estar se alegrando conosco nessa festa de 1 ano de Mistério Shekinah aqui em Pindamonhangaba. 1 ano de muitos que passaremos aqui, 1 ano de muitos que ainda viveremos juntos, e com certeza crescendo e trazendo o reino aqui na terra, né? Que o nosso maior desejo além de estar levando um nome de um ministério, na verdade nós não queremos isso, nós queremos na verdade estabelecer o reino de Deus aqui na terra, que seja feito aqui como é feito no céu. Então essa a nossa vontade. Te peço que convide irmãos para vir, amigos, inimigos, né, parentes, para vir cultuar conosco, amém? Já está rolando nas redes sociais o nosso convite. Se você quiser um convite físico, fala conosco para a gente imprimir, mas hoje, como é tudo através de WhatsApp, rede social, já está rolando nas nossas redes aí. Compartilhe. Aliás, além de você apenas compartilhar, seja direcionado, né? Seja intencional. Envie para uma pessoa direta para o WhatsApp dela, direta para as redes dela, porque isso dá um grau de importância. Se você deixa aberto apenas no seu status, qual é que você está me dizendo? Você está convidando qualquer um. Quando você manda um convite direto para a pessoa, você está dizendo para ela: você é importante para mim, eu gostaria que nessa festividade importante para mim, você estivesse comigo. Então seja intencional, gaste um tempinho lá, mande direto para a pessoa, não manda no automático lá para todo mundo, manda direto para ela. Se possível, escreva um texto com o nome dela, né? Então isso é um grau de importância. Amém? Amém. Terça-feira, nosso GPS, né? Então voltamos, tivemos na última semana ali o nosso jantar, e semana que vem então é o nosso GPS com nossos estudos. O estudo essa semana está fantástico, dando continuidade ao estudo de finanças, ao modo de Deus. Último estudo nós tivemos ali a visão de franciscana, né? Da visão de finanças no modo franciscano, no modo de viver num momento de pobreza. Terça-feira que vem nós vamos viver o outro extremo, que daí é a tal da teoria da prosperidade, que tem arrebatado a intenção das igrejas do Brasil, né? Então não faltem, é muito importante esse estudo. E nos demais nós vamos conversando aí nos nossos grupos. Convido a irmã para a semana que vem estar conosco, no sábado e no domingo. Teremos uma festividade muito linda aqui, né? Então convido a senhora para estar conosco aí. Irmãos, é bom que deixe registrado, dentro da palavra que nós queremos ministrar nessa noite, qual que foi o propósito das nossas vidas. A partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus, Jesus nos aceitou, a intenção é que eu morra, que as minhas vontades morram, e que eu possa ir para a cruz, para que as vontades de Deus sejam estabelecidas na minha vida, e que eu viva uma vida em plenitude dentro da vontade de Deus. Então você vai ver Paulo dizendo, mandando suas cartas: se Deus quiser, eu quero estar convosco. Tiago começa a ensinar também, toda vez que orar, veja, se for da vontade de Deus. Então nós estamos dizendo, Deus é supremo em toda a sua vontade, e nós vivemos debaixo da vontade de Deus,
dentro da sua supremacia. Então nós aceitamos Jesus, ou melhor, Ele nos aceitou, e Ele escreveu uma história para que nós possamos seguir nessa história. Nós abrimos mão da nossa vida, vivíamos em Itapuá, e com muito orgulho, assim, o orgulho que eu digo, o orgulho de ser servo, né? A Bíblia diz, aquele que se orgulha, orgulha-se no Senhor, e dentro desse se orgulhar no Senhor, nós abrimos mão da nossa vida lá em Itapuá, e viemos viver aqui em Pindamonhangaba, com uma mensagem, com uma única mensagem: o reino de Deus está próximo. Essa é uma mensagem única. Se nós começarmos a computar junto nas redes sociais, ali sempre fazer um buchão histórico, nós estamos aqui ministrando uma mensagem, ativando a fé, porque a fé, ela é necessária para o Filho de Deus. O Filho de Deus não anda por vista, anda por fé. Então é necessário que nós nos movamos por fé. Todos os nossos ensinamentos é para que você possa contemplar, viver uma vida extraordinária dentro do propósito de fé. Aliás, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós estamos vivendo uma vida, me perdoe a palavra, mas a definição é justamente essa: medíocre. E a tal do medíocre quer dizer, vem da palavra mediano, que isso quer dizer, é uma média. Então, medíocre, uma vida medíocre, uma vida cristã medíocre, uma vida de fé medíocre, é uma vida qual é mediana. Nós não somos diferentes de mais nada daquilo que acontece no mundo. Aliás, nós vivemos a nossa vida cotidiana como se nós fôssemos apenas o que nos define de diferenças do mundo é a religião evangélica, a religião católica, a religião espírita ou sem religião, os ateus. A única coisa que nos difere desse povo é a placa que está fora da igreja, que não está o nome da placa de um santo ou de uma outra congregação, porque o nosso andar, o nosso linguajar, o nosso mover é igual, infelizmente. Então nós viemos com uma mensagem: ativar a fé dos irmãos, ativar a fé da cidade de Pindamonhangaba, para que possam ver a Deus e andar com Deus. Essa semana eu estava lendo e olhando a questão da genealogia. É uma coisa chata, né? A pessoa começa a ler a Bíblia, Tiago vai chegar lá, na genealogia, e quando chegar a leitura, você vai ver que é algo que é maçante, porque João gerou a não sei quem, viveu não sei quantos anos, e gerou não sei mais quem, e gerou não sei, e morreu. Fulano viveu tantos anos, e gerou não sei quem, e viveu tantos anos, gerou não sei quem, e morreu. E assim vai, chegar lá em Crônicas, principalmente, vai ter muito disso. Mas lá em Gênesis, tem um começo, fala que um homem andou com Deus, Enoque. E é dentro disso, esse andar com Deus é algo fantástico, porque chegou um momento de você ficar tão parecido com Deus, que viver de uma forma humana seria incabível para Enoque e para Deus. Então o que Deus fez? Tirou ele da vida dos viventes. E é nesse nível que nós devemos andar. É nesse nível o alvo em que nós devemos mirar. Eu quero ser como Enoque. Eu quero andar com Deus. Aí você vai passando as gerações, a linhagem de Noé, a linhagem de Matusalém. Aliás, Matusalém era filho de Enoque, era o homem que mais viveu no mundo. Por quê? Existia dentro da sua genealogia homens que andavam com Deus. E é isso, essa mensagem que nós vamos trazer para Pindamonhangaba. Vale a pena você abrir mão da sua vida para viver com Deus. Só que essa mensagem incomoda. Essa mensagem é uma mensagem dura. Essa mensagem eu tiro as pessoas de uma zona de conforto. Porque aí nós temos que viver por fé. Mas todo outro contexto andam por vista. E se nós começamos a andar por fé, nós nos desgarramos
daquelas pessoas que andam apenas por vista e cumprem a sua rotina religiosa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Essa semana nossa rede social da igreja foi atacada. E num desespero eu tiro, então, nós transmitimos pelo Facebook, e eu baixo do Facebook, deixo lá na minha memória do celular, e transfiro, faço o download para o YouTube, porque o YouTube tem mais alcance. Dentro de um propósito, nós queremos difundir essa mensagem, o YouTube ele tem mais alcance. Porque o WhatsApp, o Facebook é aquelas pessoas que já estão na nossa rede e tal, enfim. Fui fazer esse procedimento das mensagens de 2 semanas atrás e cadê a mensagem? Né? E dentro dos frutos do Espírito, né? Para quem já assistiu Divertidamente, o ser vermelhinho já subiu, né? Aquela pimentinha já começou a explodir na cabeça. Respirei fundo, Espírito Santo, guarda o meu nervosismo. E começamos a vasculhar aquela situação. Porque então nós perdemos todo o histórico das nossas gravações de setembro do ano passado até o domingo retrasado. Sumiu. Então, ficamos nervosos e procurava, e de repente vamos fazer as buscas ali. Encontramos um cidadão que estava como administrador da nossa página. Nós nunca tínhamos visto na vida aquele homem. Nem lembro o nome do cara. Vimos também que quem adicionou ele foi o pastor Wellington, lá de Garuva. E liguei para o pastor Wellington, fui ver, eu percebi mesmo que meu histórico também foi apagado. Era um hacker que entrou no Facebook da igreja de Garuva e entrou no nosso Facebook e apagou mensagem por mensagem, mensagem por mensagem. Na hora nós ficamos bravos, chateados. Falei, mas isso é impossível, estamos aqui com um propósito, estamos aqui para uma mensagem, né? É o diabo se levantando contra nós. Liguei para o pastor Levi, está acontecendo isso, tome cuidado, porque é tudo interligado as nossas redes. Alguém pode fazer isso também, pagar suas mensagens. Daí já falou lá com o responsável da mídia em Itapuá. Demorou 10 minutos, tal, mexendo e tudo, mudamos as senhas. O pastor Levi liga, falando, Neto, faz o seguinte, é o inferno tentando calar a igreja. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de diabo, é coisa de inferno. Fomos fazer a busca, a pessoa que fez todo esse serviço estava lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a gente, nem nos conhece. Então isso é obra de alguém que não está feliz com aquilo que nós estamos vivendo, porque o reino de Deus está sendo estabelecido. É óbvio, é nítido, é visível que os irmãos estão já ganhando e galgando aquele lugar aonde Deus quer levar vocês, no nível de maturidade, no nível de fé, no nível de entrega. É visto aos olhos nus que os irmãos já estão caminhando entregue à cruz de Cristo. Aí o inferno fica bravo com isso. Então, para que fique registrado, nós não vamos calar. Nós vamos investir em segurança, em equipamentos, para que nós possamos avançar cada vez mais e usar todo o recurso que Deus nos deu, para que o reino de Deus venha a ser manifestado aqui, através das nossas vidas e através das vidas de vocês. Amém? Amém? Então, dentro disso, também nós estamos aí vendo a possibilidade de trocar. Vocês estão vendo que já precisa fazer uma manutenção. Eu já estou olhando alguma coisa, já quase que eu comprei essa semana, mas meu freio... Isso, depois houve uma atualização e as mensagens voltaram, tá? Então agora eu estou fazendo um trabalho de tirar do Facebook, jogar para o YouTube, mas nós conseguimos reverter o quadro, amém? E nós queremos fazer alguns investimentos. Eu queria fazer um investimento, comprar um microfone sem fio essa semana. O meu freio ali segurou, porque nós estamos num contexto em que nós não vamos comprar nada que precisamos pagar depois, né? No contexto do cartão de crédito, por exemplo,
que é um dinheiro que não é nosso, nós trabalhamos com ele, mas não é nosso, nós gastamos e depois temos que dar um jeito para pagar, né? Então nós entramos num consenso, se fosse por mim já teria comprado, mas ela me fez lembrar daquilo do nosso combinado, falou, segura a onda, né? Leva para a igreja. Nós sabemos que nós andamos por fé, não andamos por necessidade, mas entendemos que existe também a lei da semeadura. Se algum irmão entender isso, que quer semear nesse sentido, nós estamos recebendo alguns valores para juntar e queremos essa semana comprar um par de microfones sem fio, que daí, amém, glória a Deus, que daí eu quero ir pregar sentado lá atrás, né? Quero, brincadeira à parte, mas nós temos mais mobilidade, além do que nós temos mais qualidade para poder servir os irmãos, amém, meus irmãos? E isso tem tantos outros investimentos, o sonho é grande. Abra sua Bíblia, no último capítulo da Bíblia, facinho de achar, último capítulo da Bíblia aqui, Apocalipse, capítulo 22, quero ser breve, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, nós já cantamos sobre isso, nós vivemos sobre isso, nós ansiamos esse momento, então nós queremos ler aquilo que Deus já preparou para nós, e Ele falou isso para João, lá na ilha de Patmos. Então Apocalipse 22, versículo 1, diz assim, então, o anjo me mostrou o rio de águas da água da vida, que translúcido como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre a fronte dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessário eles da luz do dia, de candelabros, nem a luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então o anjo me afirmou, essas palavras são absolutas, dignas de confianças e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve, Maranata, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos ser ministrados por ela. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem faz todas as coisas. A obra é Tua, a igreja é Tua, a palavra é Tua. Nós somos apenas vasos de barro e queremos, ó Deus, que o Senhor venha extrair desse vaso um óleo excelente. Vem, Senhor, sobre nós, que a Tua glória resplandeça nesse lugar e que a Tua glória, Senhor, venha arrebatar os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. O livro de Apocalipse é um livro fantástico, apesar de muitas pessoas terem medo de ler o livro do Apocalipse, porque falam que é o livro da revelação, é o livro dos últimos acontecimentos. O livro de Apocalipse, ele conta a história da nossa vitória. Jesus falou no Evangelho de João, que Ele estaria voltando para o Pai, e estaria preparando a nossa morada, para estar com Ele. Automaticamente Ele faz um paralelo, então Ele já está, e João começa a dizer que Ele olha para alguém que está sentado sobre o trono, à destra de Deus. Então Ele começa a ver os seres viventes, começa a ver que os seres viventes têm olhos por dentro, têm olhos por fora. Ele começa a ver que existem 24 tronos também,
com 24 anciãos. Então todos esses seres estão contemplando a glória de Deus. E todo o Apocalipse é de forma simbólica. Então você vai ver nas cartas, o anjo falando das 7 igrejas. Você vai ver uma batalha entre terra e seres de inferno, demônios. Mas a partir do capítulo 19, João ele começa a descrever que o início do fim, não do nosso fim, o fim do inferno. Então há uma batalha entre o diabo e seus anjos, há uma batalha entre o inferno e o céu, porque, ao contrário de que muitos falam por aí, Deus não batalha com o diabo. Não tem como Deus batalhar com o diabo. O diabo é um ser mínimo. Aliás, a Bíblia fala que o diabo ele é um ser vencido. Ele já foi vencido. Deus é um ser supremo que ao nome de Jesus está todo o poder. Então, como que existe uma batalha entre alguém que tem todo o poder com alguém que não tem poder algum? Não existe. Então, a batalha é na esfera de anjos. Então, quando Deus entra, o inferno é dissipado. E Apocalipse 19 começa a ter essa batalha. Começa a falar da grande Babilônia. Começa a falar da prostituta. Começa a falar que o diabo vai ficar preso e os seus filhos irão reinar com ele durante 1000 anos. Mas o diabo será solto e depois ele vai tentar enganar. E ele vai, capítulo 20, vai dizer que o diabo, Babilônia, prostitutas, todos foram derrotados e foram levados para o lago de fogo e enxofre. Aí vem o capítulo 21 e começa a dizer das cidades celestiais, que as ruas são de ouro. Ela existe no muro, ela é formada por 12 fundamentos. Cada fundamento é uma pedra. Cada pedra tem um significado de fortaleza. Os muros são rodeados. Então ele está dizendo: serão o meu povo protegido por mim. Aí entramos no capítulo 22 e ele começa a dizer que ele viu um rio de águas vivas, o rio da água da vida, fazendo um paralelo a João 4. Aqui João está vendo a mesma visão que a samaritana viu no poço de Jacó, o rio de águas vivas. Aliás, Jesus falou: se você beber dessa água, desse poço, você vai ter sede. Mas se você der da água que eu lhe der, que é a água da vida, nunca mais terá sede. Então Jesus está dizendo: eu sou a água da vida. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Será a sua sede de justiça, a sua sede pela satisfação, a sua sede por Deus será suprida, porque eu sou a água da vida. Aí João olha em capítulo 22, olha para o templo. Aliás, não existe templo, ele olha para o trono, porque o próprio templo, o próprio tabernáculo é o próprio Jesus que está sentado no trono. E ele olha para aquele trono e existe um rio saindo por debaixo do trono. Pensa nessa visão, meu irmão. Tenta, não sei se você tem tamanha criatividade, mas tenta você imaginar um trono, os seres. Aliás, diz que lá é como se fosse um mar, e dentro disso saía uma água que corria, e por onde aquela água passava, para quem olhava do outro lado, via uma árvore, a árvore que foi tirada do Éden, a árvore da vida. E quando você fala que nós seremos plantados como carvalhos de justiça, junto ao ribeiro, então está falando que essa árvore dá 12 frutos em 12 meses. Então, todo o ser simbólico está falando da nossa morada e para quem nós iremos olhar.
Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, lá no Antigo Testamento. Ezequiel 47. Vamos ler um novo texto. Vamos lá, depois de Salmos, passa ali os livros poéticos, Isaías, um pouquinho para frente, Ezequiel. Amém? Não amém? Amém? Ezequiel, ele, antes, enquanto os irmãos estão achando, ele está aqui numa mesma visão de João. Ezequiel, ele foi levado junto com o povo para a Babilônia, estava cativo. Então Ezequiel começa dentro da Babilônia, ele sai bem no dia do seu aniversário, ele ganha um presente, ele tem uma visão de Deus. E Deus estava numa doideira, porque ele estava em cima do teu trono, só que o trono estava acima de uma plataforma, e essa plataforma estava em cima de 4 rodas. Uau, era um trator, era uma máquina grande. E quando Ezequiel teve essa visão, ele começou a indagar Deus, por quê? Que o povo foi levado ao cativeiro, amém? Que o povo abandonou as práticas de servir a Deus, e serviu a outros deuses, amém? Mas por que toda a nação teve que pagar por esse preço? Aí Deus começa a profetizar, a dar uma profecia para Ezequiel, levante sua voz, e começa a fazer alguns atos, para chamar a atenção de Israel. Pasmem vocês, o profeta teve até que comer cocô, para chamar a atenção do povo. Depois leia o livro de Ezequiel essa semana, tarefinha. Dentro disso, Ezequiel começou então, tá bom, já profetizei sobre o teu povo. Aí Deus fala, agora profetiza sobre as nações. Ezequiel começa a profetizar sobre as nações. Dentro disso, o templo ele foi destruído, os muros de Jerusalém foi derrubado. E ele começa a profetizar, Deus, e nós estamos presos na Babilônia. Então Deus começa a falar, agora vai chegar o tempo em que eu vou levantar um novo templo. E dentro disso, os judeus aguardam agora a estrutura do terceiro templo, tabernáculo, né? Eles já tiveram o tabernáculo de Moisés, tiveram o tabernáculo de Salomão, e agora eles estão, pasmem vocês, já tem tudo pronto para construir o terceiro templo de Salomão. E dizem que as especificações do templo vai ser conforme Ezequiel, o livro de Ezequiel, uma obra gigantesca. Eu li esse dia atrás, até inclusive Otávio Mesquita fez uma reportagem. Tem um museu em Jerusalém, e esse museu está todos os utensílios para o novo templo, já está exposto lá, todos, inclusive o bezerro vermelho, inclusive. Então está para acontecer. Só não aconteceu porque o espaço aonde precisa ser construído tem um templo muçulmano, mas já está sendo negociado isso daí também, irmãos. Já haverá um líder que vai sair de Israel, e esse líder vai trazer paz a toda a humanidade. Fiquem espertos. Voltando. Então Ezequiel teve uma visão no dia do aniversário dele, e essa visão está lá, 47, vamos lá. Então aquele homem que me conduziu de volta à entrada do templo, e eu vi a água saindo debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o outro lado oriental, com uma corda de medir na mão, e quando se movia, totalizou 1000 côvados, 500 metros.
Isto é, ali, tá, 500 metros. E me fez passar pelas águas, que batiam aonde? Nos tornozelos. De novo, mediu mais 500 metros. E a água estava onde? Nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me levou às águas, que batia na cintura. E ainda mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer, apenas caminhando. Então ele me indagou: observastes tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta às margens do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores a cada lado do rio. Então Ezequiel teve quase que a mesma visão de João de Apocalipse. Só que Ezequiel viu o templo, e no templo um rio que saía debaixo do trono. E esse rio, como todos os rios, começa no lugar alto e começa a descer por um monte e vai achando seus fluentes e vai desembocar aonde? No mar. Todo o rio desemboca no mar. Esse rio não foi diferente. Só que o mar que ele desembocou foi lá no Mar Morto, aonde não há vida. Estudiosos dizem que no Mar Morto há tanta quantidade muito alta de sal que não existe nenhum tipo de vida nesse Mar Morto. É impossível viver apenas uma única célula no Mar Morto. Mas nós vamos lendo o texto de Ezequiel, e esse texto está dizendo que esse rio que saiu do trono de Deus passou, olha, é interessante você pensar, porque nós estamos falando de um lugar que é deserto, um lugar onde não há chuva, não há vida de flora. Então, por onde o rio passou, árvores nasciam às margens do rio. Por onde o rio passou, aonde não existiam vida, começou a surgir vida. Se continuar lendo o texto, quando chega no Mar Morto, o rio começa a ser purificado. E um rio aonde não existe um pingo de vida, começa a nascer, a haver peixes, começa a haver vida marinha. O que eu estou te dizendo isso, meu irmão? Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei o que te leva a seguir a esse Deus vivo. Eu não sei qual é a tua motivação. Eu não sei a tua história de conversão. Aliás, conheço poucos aqui a história de conversão. Mas, ao contrário, muitos usam esse texto para diversas áreas da vida. Eu acredito que a Bíblia é se não o único, mas um dos únicos livros que você pode contextualizar em todas as áreas da sua vida. Se você for fazer uma faculdade, se você for estudar psicologia, vai ter algo da Bíblia que eles vão falar. Se você for estudar direito, vai ter algo da Bíblia que eles vão falar. Se você for estudar medicina, eu acabei de falar que existe uma vida através de rio, e quando uma criança vai nascer, ela está dentro de uma bolha de água. Eles vão falar sobre Bíblia. Então a Bíblia é o único livro que você quer falar sobre futebol, tem lá, 1 Coríntios, né? Nada, né? A Bíblia fala que todos nós devemos ser santos, porque só o Senhor é santos. Essa foi chata, essa foi paia. Qualquer tipo de assunto, nós podemos falar da Bíblia. Então a palavra de Deus nos dá essa garantia. E muitos usam, por onde o rio passar, as riquezas vão chegar. Por onde o rio passar, mortos vão sobreviver. Aliás, 10 capítulos antes, o mesmo profeta está diante de um vale de ossos secos. E de repente, num momento de sequidão, ele olha o rio, e por onde o rio passa, tudo que é morto começa a viver. Aliás, onde não existia vida, começa a haver vida.
Pega essa palavra no teu coração. Aonde não existe vida, por onde o rio passar, o rio que sai do trono de Deus, ele vai gerar vida na sua vida. Olha essa situação, irmãos. Olha, desluta a situação. O que é que está morto na tua vida, que não, na verdade, nunca houve vida? É na tua vida espiritual, é na tua vida sentimental, é no teu relacionamento familiar, é na tua vida financeira, é na tua vida ministerial, é nos teus sonhos e projetos de vida. Nunca houve vida ali. Sabe o que está faltando? É você olhar para o trono, para aquele que está sentado no trono, e receber a água da vida, que vai correr. O Mar Morto é um lugar onde não existe vida. E por onde o rio passa, as vidas começam a frutificar. Tua vida será frutificada pela água da vida, que é o próprio Jesus. O próprio Jesus é a nossa fonte. O próprio Jesus, ele é a fonte e ele é a água. Estudiosos dizem que aqui esse texto está dizendo faz um paralelo da morte de Jesus na cruz. Por quê? Antes de Jesus, e Paulo fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, antes de Jesus não existia vida, existiam criaturas, e Jesus veio para inaugurar uma nova classe, a classe de filhos. Então, quando Jesus foi para a cruz e derramou todo o seu sangue para a remissão de todos os pecados de toda a humanidade, começou a surgir vida. Jesus falou no seu evangelho: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Não é uma vida medíocre, não é uma vida chata, não é uma vida religiosa, é uma vida abundante, sempre abundante, sempre abundante. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus. Quando nós lemos Apocalipse 22, o que a Bíblia está dizendo? Que todos nós que estaríamos nessa morada, teríamos o nome dele escrito na nossa testa. Você já sonhou com isso? Apocalipse também vai dizer que no governo do anticristo, e eu deixo te falar uma coisa, o anticristo não é uma pessoa, o anticristo não é, olhando pela ordem escatológica, o anticristo não é nada que você vai ver de uma forma física. O anticristo é um sistema político, vai ser um sistema que vai governar sobre todo o mundo. E eu vou te dizer, depois você não falar que é profeta de causas acontecidas. Olhe para a ONU. O que é a ONU? O ONU é uma ação não governamental que interliga todos os países, correto? Certo? Organização das Nações Unidas. A ONU tem um projeto chamado, não vou te lembrar, não vou saber, mas eu sei que vai acontecer esse ano. Esse projeto eles vai colocar algumas leis, mais algumas leis, e dentro dessas leis ele vai trazer que nós devemos, toda a humanidade, já começar a pensar num único governo. Vai ser proposto esse ano, uma única moeda. Eles já estão falando em quem não acessar e quem não, depois eu coloco no grupo lá, quem não se render a essa moeda, a esse governo, será obrigado, e eles vão preparar um lugar, que eles vão te retirar do meio da humanidade, e vão colocar para esse lugar. Vai ser proposto esse ano, eu li. Então a ONU, o governo do anticristo, ele já está estabelecido. Eu falei aqui numa outra época, não sei se eu falei aqui, falei em Garuva, perdido já, mas que será fácil ele enganar. A Bíblia diz que o anticristo viria para tentar, se possível, até os escolhidos, e não vai ser difícil. Recentemente, no GPS, nós falamos isso. Recentemente nós tivemos uma eleição, política de esquerda, política de direita.
E houve brigas entre quem defendia a esquerda e quem defendia a direita. Então, entrávamos aqui pessoas da mesma família que até hoje não se falam, porque um votou na esquerda, outro votou na direita. Beleza, mas isso são lá para fora da igreja, não tem problema. Mas daí foi para dentro da igreja e eu vi pastores dizendo: eu não, por enquanto, nessa campanha política, período político, eu não sou mais pastor, eu sou cabo eleitoral, para um ou para outro lado. Se rendeu. A igreja ficou dividida entre uma política de esquerda e uma política de direita. Se renderam. Então, quando vier o anticristo e colocar uma ação de paz, aliás, por que eu estou falando isso? Porque um dos governos, da sua teoria, dizia que para nós cristãos, porque ele era de direita, traria paz aos cristãos, correto? Era o discurso do candidato. Aliás, ele ficou 4 anos e realmente a igreja teve paz. Então, quando o anticristo vier, o que ele vai propor? A paz, tudo que nós queremos. Então vai ser fácil a pessoa que não tiver o Espírito Santo ser enganada. Porque ele propõe uma única moeda, um único governo, paz para todo mundo. Você vai poder ir para os Estados Unidos sem precisar de passaporte. Você vai poder entrar na Europa sem precisar de passaporte. Você vai poder rodar o mundo inteiro. Porque é uma moeda, pode ser uma língua, pode ser um único governo. Somos todos iguais. E a paz vai reinar durante 7 anos. Ou melhor, 3 anos e meio. Vai acabar com a fome do mundo. Você vai poder ir para a África do Sul, que é bonita, e lá não vai ter fome. Aliás, a África do Sul não sei se tem fome. Sei que todo o continente tem. Então, irmãos, o governo do anticristo, ele veio para nos enganar. E se nós não estivermos espertos, é possível que ele engane toda a igreja. Mas, para aqueles que estão posicionados, eles irão governar com o Senhor. Se você for ler um pouco antes ali, capítulo 21, você vai ver que Jesus vem nas nuvens, e ele vem buscar a sua igreja, assentado no cavalo branco, e nós estaremos morando com ele, estaremos diante desse rio, estaremos diante, contemplando a beleza de Jesus. E é por isso que eu te falo, meu irmão, comece a se acostumar a contemplar a beleza de Jesus hoje. Porque isso aqui, sabe o que é? Isso aqui é um test drive para aquilo que nós vamos passar a eternidade fazendo. Eu, em Curitiba, uma época, passei por uma dificuldade, uma crise financeira, existencial, né? Geralmente o homem, quando passa crise existencial, porque é financeira, né? O homem fica doido. Diz o poeta que até um homem sem dinheiro, até ele andando, ele é feio, né? Então, pensa como estava, pobre de marré. E eu encontrei com um amigo meu, e eu abri meu coração para ele e tal, e ele estava numa situação um pouquinho melhor que a minha, e ele falou: eu tenho a solução para o teu problema. Eu falei: qual é? Coloca a melhor roupa que você tem, a roupa de ver Deus, a roupa de domingo para a igreja. E lá em Curitiba tem uma avenida chamada Marechal Deodoro. E essa Marechal, ela é fora, toda de concessionárias de carro zero. Eu estou querendo comprar um carro novo, então eu vou colocar uma roupa boa, coloco uma roupa boa, e nós vamos de fora a fora, fazer test drive em todos os lançamentos. Na época estava lançando o Gol, a 5ª geração do Gol, né, junto com o Voyage, sedã, novo. E nós fomos na Volkswagen, fomos na Chevrolet, fomos na Ford. Me sentia grandão, né? Falei: uau, o dia que eu for rico eu quero fazer isso, tirar um dia só para andar em carro zero, né? Realmente, aquilo me fez bem na hora. Depois eu peguei o ônibus e fui para casa. Mas o que eu quero dizer, isso aqui é um test drive, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que muitos falam que não existe inferno, que o inferno é aqui mesmo. Por quê? A própria pessoa faz da sua vida um inferno, no qual Deus falou que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então nós temos que viver Romanos 12, transformai-vos, não se conforme com a vida que você está vivendo,
Olhe para o trono da glória de Deus, porque o rio não cessa de andar. O rio não cessa. Não é igual, né, o estado de São Paulo, alguns anos atrás, que não chovia, e houve aqui que você teve que, os reservatórios de águas baixaram. Esse rio nunca vai secar. Aliás, pela visão de Ezequiel, ao contrário do que na forma física, numa forma física o que acontece? Rio Tietê, ele nasce lá no Paraná, descobri isso agora. Rio Tietê nasce lá numa cidade do interior do Paraná. Só que ele é um filetinho, é coisa mínima. Só que tem um outro rio que também é um filetinho, e o outro rio que também é um filetinho. E eles vão se juntando e vão se juntando, vira essa imensidão que é o rio Tietê. Só que o rio de Deus não, ele por si próprio, ele começa de uma forma, saindo debaixo do trono, e ele começa a ampliar. Você já pensou num rio, que você a cada 500 metros, é uma plataforma? Porque ele anda 500 metros, a água está na canela. Ele anda mais 500 metros, 500 metros, é chão para você andar a pé. Aí a água está nos joelhos, já foram 1 quilômetro. Mais meio quilômetro, a água está já na cintura. E ali dá para brincar, imagine só um rio de 500 metros, as crianças fazem a festa. Aí só que você anda mais 500 metros, 2 quilômetros da margem, aí o rio já é fundo. Então ele começa de uma forma tímida no trono de Deus, mas ele vai se estendendo para você, dizendo: tudo que você precisa está nesse rio. Tudo que você almeja está nesse rio. É fome? Aqui tem comida. É sede? Aqui tem água. Nos ribeiros, nas pontas, tem fruta. Você pode comer a água a hora que você quiser. A gente consegue entender então a profecia de Isaías: aquele que não tem dinheiro, vem e coma. Aquele que tem sede, vem e beba. Porque eu sou a água da vida. Eu sou aquele que vai suprir todas as suas necessidades, ainda em vida. Porque quando nós formos morar no lugar do qual nós cantamos, lá não vai precisar de luz, porque a luz vem do próprio Jesus. Nós não vamos ter tristeza, porque Ele é a fonte de toda alegria. Nós não teremos fome, porque Ele saciará toda a nossa fome. Aliás, olha que doideira, Ele fala que nós iremos participar de um banquete, o banquete do Cordeiro, do qual a noiva somos nós, e vamos participar do banquete do Cordeiro. E quem é que nós vamos lá? Lembra da ceia? O pão da vida, o sangue que se derramou por nós, sangue, vida, e Ele é a própria água da vida. Então o lugar aonde nós vamos morar, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais preocupação, não haverá mais sogra. Opa, haverá sogra, né? Sogra, você tem que ir para o céu. Embora diz que lá ninguém vai se dar em casamento, né? Mas lá não haverá mais problema. Sabe as suas dores? Não haverá mais dor. Sabe a sua tristeza? Não haverá mais tristeza. Sabe o teu Palmeiras que perdeu? Estou brincando, não perdeu. Não haverá mais Palmeiras. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão: olhe para o trono de Deus. Há diversas, Daniel também viu esse trono. Olhe para o trono de Deus. Quando as circunstâncias estiverem caóticas na sua vida, lembre dessa passagem. Olhe para a cruz, porque existe um trono, existe uma glória, e existe um rio que corre desse trono, e por onde o rio passa, a vida. Por mais que esteja morto, por mais que esteja sequidão, ali Ele vai gerar vida. Amém? Se coloque em pé comigo, por favor. Em Itapuá a gente canta uma música, eu não sei se é do Baby ou se não é. Dá-me de beber da água da fonte. É dele? E no momento de 7 começou a cantar,
E a gente trouxe essa mentalidade que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais escuridão. O lugar aonde nós iremos morar, não haverá mais tristeza, só contemplaremos a glória do Senhor. Mas nós temos que ter isso em mente, que não é só para aqueles dias, é para esses dias também. Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis. O não vos conformar é olhar a situação e entender que essa não é a situação que Deus quer para a tua vida. Olhar para a situação e entender que existe uma água que gera vida aonde não existe vida. Não vos conformeis com esse mundo, com essa situação. Transforma a tua forma de pensar, para que vocês possam aproveitar, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra de João? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Faça um link disso da tua vida. Quando as coisas estiverem ruins, lembre que existe um trono, e existe um rio, que as águas não cessam. Existe que aonde não havia vida, Ele fez transformar vida. Aonde existia maldição, Ele transformou em bênção. E no final desse rio, nós vamos olhar para outra margem, e a árvore da vida está lá. O próprio carvalho da justiça está lá, nos esperando para comer dos seus frutos. Feche os seus olhos. Imagine agora, o que é na tua vida que não tem vida? Você queria muito, você almejava por isso, mas não tá tendo vida aí. Por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, não vai. Eu quero orar pela tua vida. Tem algo dentro de mim que eu quero compartilhar, partilhar contigo. Que as águas que fluem, que correm do trono de Deus, possam te alcançar. E que nesse momento as águas que você pode estar à margem, mas tem alguns que ainda estão com água nos artelhos, águas nos joelhos, água nos lombos, mas Deus quer te levar às águas profundas. Deus quer te levar às águas que você perde toda a tua segurança. Por que eu tendo água até pelos artelhos, eu tenho segurança, eu faço da minha vida o que eu quero. Eu tenho água pelos joelhos, eu ainda tenho segurança. O rio não tem ainda força para me levar. Água ainda pelas cinturas, eu ainda sou dono da minha vida, eu ainda consigo sair desse rio. Água ainda pelos ombros, eu consigo ainda, se der pé, eu ainda consigo. Mas quando eu estou nas profundezas, o rio me leva. O rio me leva, o rio me leva, e por onde o rio passa, gera vida, e por onde o rio passa, gera vida. É nesse lugar que Deus quer te levar, as águas profundas dEle, as águas profundas dEle. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Quero convidar aqui os pastores. Quero orar pela tua vida. Convidar aqui o Tiago, Lucas. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a tua filha, em nome de Jesus. Senhor, aonde não existia vida, que agora possa haver vida. Senhor, que os olhos dela não olhem para as situações, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós olhamos, ó Deus, para onde é o autor e consumador da nossa fé. Olhe, Senhor, olhe para a tua filha, porque ela vai erguer sua cabeça e olhar por trono, da onde flui as águas de Deus. Flui na tua filha, e por onde esse rio passar, gere vida. Por onde esse rio passar, venha gerar vida, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, oro pelo teu filho, em nome de Jesus, crendo que o Senhor tem, Senhor, algo muito maior para ele, algo muito maior, Deus. Senhor,
Senhor, os sonhos que o Senhor tem para o teu filho não é apenas para esse momento. Senhor, é para alcançar gerações, é para alcançar nações. Pai, o que o Senhor tem no teu filho, Deus, não é apenas, ó Pai, para ficar aqui, mas é para ir a lugares mais altos. Sim, Senhor, sair do lugar de conformidade e andar por fé, sendo guiado pelo Espírito, aonde for, o rio vai fluir. Pai, eu oro para a tua vida. Senhor, há algo muito maior, há algo muito melhor. Sim, Deus, que ela possa viver, ó Pai, dentro do propósito que o Senhor tem para a vida dela. Quem é esse amor que afasta todo Deus? Quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Quem é esse amor que afasta todo Deus? Quem é esse amor que me escolheu primeiro? Quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és o rei neste lugar. Como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro,
ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és o rei nesse lugar. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és o rei neste lugar. Pra sempre eu cantarei, tu és o rei neste lugar. Pra sempre eu cantarei, tu és o rei neste lugar. Fiz aqui um breve histórico, uma breve pesquisa. Irmãos, existe na Bíblia 8.810 promessas para as nossas vidas. 8.000 promessas, mais de 8.000, quase 9.000 promessas para as nossas vidas. Então, é impossível nós vivermos uma vida de derrota. É impossível nós vivermos uma vida medíocre, porque o Senhor tem algo muito maior para nós. A única pessoa que nos leva no lugar de mediocridade somos nós mesmos. Quando nós deixamos de olhar para a cruz, quando deixamos de olhar para o trono e olhamos para as nossas vidas e queremos nos comparar com outras situações. Não faça isso. Deus tem algo especial para cada um de nós. Então olhe para a cruz, para que Ele traga a revelação de quem você é. Amém? Levante suas mãos, agradeça ao Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo Teu constante amor e misericórdia sobre nós. Obrigado pelas Tuas promessas, riquíssimas promessas para as nossas vidas. Senhor, eu te peço agora, leva os Teus filhos em paz, Senhor, para suas casas. Peço ao Senhor que derrame bênçãos sem medidas para a vida de cada um deles. Senhor, que essa semana seja uma semana extraordinária. O mover de Deus seja manifesta na vida de cada um deles, em nome de Jesus. E que a glória do Senhor o alcance em tudo aquilo em que eles fizerem. Pai, abençoa o funcionário, abençoa o profissional liberal. Senhor, abre as portas dos céus, que essa semana respostas venham ser recebidas, que essa semana a tua resposta venha do céu, em nome de Jesus. Pai, também te peço, traga o pessoal que vem de Itapuá, Senhor, em paz. Senhor, na terça-feira, quarta-feira, na sexta-feira, que chegarão alguns, Deus, e que nós possamos ter uma festa linda, para glorificar o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Deus é bom? Todos os dias? Deus é bom, quarta-feira e os homens quinta-feira. Deus te abençoe.